2. Fui trabalhar. Na manhã seguinte ao dia em que foi convocado para outro mundo, Kondou Seishiro estava parado sozinho diante da entrada dos fundos do Palácio Real do Reino Romani. Não tinha sido expulso, nem tinha sido deixado plantado. Era simplesmente o reflexo do espírito de assalariado, ou melhor, do espírito japonês, incrustado no corpo. Ele chegou 30 minutos antes do horário combinado, por conta própria, como Helmut havia sugerido. Depois que o galanteador chamado Norbert lhe entregou livros e roupas, também lhe mostrou o alojamento. O jantar era servido no refeitório em estilo buffet. Comeram enquanto Norbert explicava o básico do mundo, e depois Seishiro foi tomar banho, evitando o horário de maior movimento. Desde que evitasse os horários de pico, o grande banho coletivo era espaçoso o suficiente para todos, então não houve problema. O sabonete fazia pouca espuma e a toalha era áspera, mas apenas poder mergulhar em água quente já era um luxo que Seishiro havia quase desistido de esperar. Durante o jantar e o banho, fez Norbert responder a uma bateria de perguntas. Como contar números, como funcionava o tempo, o ano, a moeda, tudo relacionado a números. Matemática era conceito. Conhecendo o conceito, entendia-se o padrão do mundo. Resumindo o que aprendeu, um dia era dividido nos períodos de fogo, água, vento, terra, madeira e luz, 6 horas. Havia relógios. Contando o ponteiro dos segundos, percebeu que o conceito de um segundo era igual ao de seu mundo, significando que uma hora tinha 120 minutos e o ciclo se repetia 2 vezes. Um ano também era dividido nos meses de fogo, água, vento, terra, madeira e luz. Cada mês tinha 60 dias. Tudo naquele mundo parecia organizado em múltiplos de 6. Sobre os números, no livro que Norbert trouxe e também no relógio, usavam algarismos arábicos, familiares. Mas surgiu um novo problema. Seishiro conseguia ler o livro. Já tinha achado estranho conseguirem se comunicar desde o início, mas concluiu que as escritas também eram traduzidas. Tudo que via ou ouvia parecia passar por uma tradução automática. Testou escrevendo em japonês para Norbert, e funcionou. Não sabia o mecanismo, mas talvez fosse, como diziam os ministros, o pedido de desculpas dos deuses pelo sequestro interdimensional. Não era incômodo, mas sentiu uma pontada de frustração ao pensar que talvez tivesse perdido a chance de aprender notações matemáticas completamente novas. Quanto a Norbert, o motivo de não estarem juntos era simples: ele dormiu demais. Seishiro acordou com antecedência calculada, arrumou-se, tomou café, mas Norbert não apareceu. Como já sabia o caminho e o processo, foi trabalhar sozinho. Acho que vim cedo demais, mas melhor cedo que tarde. Ele olhou o relógio de pulso que usava no momento da convocação, um modelo mecânico. Funcionava perfeitamente, desde que seu cérebro convertesse as unidades. Vestia o uniforme branco com detalhes marrons e calça branca, a cor da repartição de contabilidade. O tecido era decente e confortável. A estação parecia primavera. Talvez o país fosse naturalmente ameno, ou coincidência. Sob o sol suave da manhã, abriu novamente o livro básico de aritmética que Helmut lhe dera. As explicações de algumas fórmulas eram diferentes das do Japão e aquilo era divertido. Enquanto revisava, uma sombra se projetou sobre ele. Quando ergueu o rosto, viu um homem, cabelo, olhos e roupas negros. Reconheceu o uniforme. Era igual ao seu, mas com adornos dourados. O de ontem. Era o homem que assistira à convocação com desinteresse. De longe parecia apenas bonito. De perto era intimidadoramente belo. Não era delicado, muito menos feminino, e ainda assim a palavra belo parecia criada para descrevê-lo. Sobrancelhas bem delineadas, mechas negras caindo sobre cílios longos e olhos roxos marcantes. Tinha estatura ligeiramente maior que a de Seishiro, talvez 1,80, e um físico forte sem exagero, do tipo que agradava mulheres, pensou Seishiro. O que está fazendo aqui? A pergunta saiu com um tédio tão profundo que levou 2 segundos para Seishiro processar. Quando viu o vinco entre as sobrancelhas do homem, respondeu: estou esperando alguém. Esperando? Quem? Estavam perto da entrada dos funcionários, e apesar de ninguém ter se importado com ele ali, esse homem se deu ao trabalho de atravessar o pátio apenas para abordá-lo. Desconfiou, e pelos ares de superioridade, imaginou que devia ser alguém de posição elevada. Respondeu educado: o Sr. Helmut, do Departamento de Contabilidade do Palácio. Por quê? As palavras cortadas e mínimas eram típicas de quem ocupava cargos altos. Hoje é meu primeiro dia no departamento. Ele vai me acompanhar e apresentar o local. Seishiro fez até um sorriso amável.
Dessa vez o homem o encarou com uma expressão totalmente desconfiada. Para quê? Antes que ele respondesse, uma voz estridente ecoou. Seisa! Porque veio embora sozinho. Norbert, com o uniforme amarrotado de forma estilosa e o cabelo impecável apesar do atraso, veio correndo. Se Capitão Indrak da Terceira Ordem. Norbert travou os pés com força e ficou em posição ereta como se fosse um soldado. O homem apenas o olhou de lado, depois olhou Seiichirou com desdém, e entrou no palácio. Norbert suspirou molhado de suor. Caraca, quase infartei. Nunca vi o capitão da Terceira tão de perto. O que estavam conversando, Sei-san? Seiichirou fechou o livro enquanto respondia. Nada demais. Perguntou o que eu estava fazendo aqui. Ah, ele deve ter se preocupado porque você foi convocado junto com a santa, né? Faz sentido. Pouquíssima gente sabia que Seiichirou era o civil acidental arrastado pelo ritual. Não pegaria bem para o palácio tornar isso público. Considerando que o tal capitão estivera no local no dia anterior, fazia sentido que o abordasse se o encontrasse vagando de uniforme perto do palácio. Dizem que o capitão da Terceira é frio, mas até que é gentil, né? Seiichirou apenas duvidou em silêncio. Ontem, em meio ao caos, aquele homem os observou com a mesma atenção com que alguém observa aves no inverno. E agora olhara para ele como se fosse um sujeito suspeito. O que é a Terceira Ordem? Pode falar informal comigo, tá? Então, a Terceira Ordem é a unidade que usa magia e espada ao mesmo tempo. Magia? Foi a primeira vez que ouviu a palavra usada de forma literal. Isso aí. A primeira é a principal, mas a terceira é um grupo de elite que além de magia tem técnica com espada. Principalmente o capitão, Areshindrak, é fora da curva, sabe? Havia 3 ordens no reino. Primeira ordem, guarda o palácio e a cidade. Segunda ordem, protege a família real e autoridades. Terceira ordem, elite híbrida de magia e combate. O capitão, o de preto, era um prodígio que assumiu o posto jovem, com boa família, boa aparência e talento, um favorito dos céus. E por ser talentoso demais, diziam que não tinha interesse por nada nem ninguém. Impressionante, comentou Seiichirou. Norbert também nascerá em família com título e admitiu ter entrado na contabilidade por conexões. Em todo lugar é mais ou menos a mesma coisa, né? No horário exato, Helmut chegou e levou-os até o setor. A ala administrativa era separada da ala da realeza e dos convidados. O departamento de contabilidade ficava no mesmo prédio onde trabalhavam criados, camareiras e atendentes. A sala tinha tamanho de uma sala de aula, com 6 mesas. Só isso. Estranhou Seiichirou. Um órgão vital do país com apenas 6 pessoas. Mas Helmut respondeu. Contando com você, somos 5. Antes que pudesse formular mais perguntas, Helmut sorriu suavemente. Bom, que tal tomarmos um chá primeiro? Antes mesmo do expediente começar, Helmut já estava preparando a bandeja. Ah, eu ajudo. Como bom novato, Seiichirou só podia correr atrás do superior para ajudar.